Nem toda bronca de entidade é castigo, minha gente. Às vezes é só a caridade falando mais firme para acordar quem está dormindo por dentro. Saravá, minha gente, senta um pouco aqui comigo, perto da porteira do Congá, que hoje nós vamos falar de correção espiritual sem medo. Muita gente sai de uma consulta dizendo que levou bronca de preto velho, de caboclo, de Exu ou de outra linha de trabalho. E a primeira coisa que aparece no coração é medo. A pessoa pensa que a entidade ficou brava, que foi condenada ou que alguma coisa ruim vai acontecer. Mas vamos separar fundamento de superstição. Fundamento é entender que a entidade trabalha pela caridade, pela verdade e pelo bem. Superstição é achar que toda palavra firme é ameaça, castigo ou sentença espiritual. Entidade séria não humilha consulente. Entidade séria não usa medo para dominar ninguém. Entidade séria não transforma consulta em espetáculo. Quando há uma correção verdadeira, ela vem para orientar, não para esmagar. Correção espiritual não é agressão. Correção espiritual é chamado de responsabilidade. Às vezes a entidade fala firme porque o consulente já ouviu a mesma orientação muitas vezes e continua fugindo dela. Às vezes a pessoa pede ajuda, mas insiste no orgulho, na mentira, na fofoca, no vício ou na fuga da própria consciência. Às vezes o filho de fé quer uma vela que resolva o que só mudança de conduta pode resolver. E aí a espiritualidade precisa lembrar uma coisa simples. Ritual sem conduta não sustenta a transformação. Não adianta pedir caminho aberto e viver fechando o caminho dos outros com maldade. Não adianta pedir paz e alimentar guerra dentro de casa. Não adianta pedir proteção e continuar caminhando de propósito para o erro. A entidade pode aconselhar, amparar e iluminar o entendimento. Mas a entidade não vive a vida no lugar do consulente. Cada um precisa responder pelos próprios passos. Essa é uma das maiores lições da Umbanda. Umbanda é caridade, mas caridade não é passar a mão na cabeça do erro. Umbanda é amor, mas amor não é alimentar ilusão. Umbanda é acolhimento, mas acolher não significa concordar com tudo. Um pai amoroso também corrige o filho antes que ele se machuque. Uma mãe amorosa também segura a mão da criança antes que ela atravesse a rua sem olhar. Assim também trabalha a espiritualidade séria. Ela não corrige para mostrar poder. Ela corrige para evitar queda maior. Ela não levanta a voz para ferir. Ela firma a palavra para despertar consciência. Muita gente sai de uma voz para ferir. Ela firma a palavra para despertar consciência. Muita gente sai de uma voz para ferir correção espiritual. Mas preste atenção, meu filho, porque aqui mora um ponto importante. Nem toda fala dura dentro de um terreiro deve ser aceita sem discernimento. Médium também é gente, e gente precisa de estudo, disciplina e vigilância. Uma casa séria cuida para que a comunicação espiritual tenha respeito, equilíbrio e responsabilidade. Se uma fala traz humilhação, ameaça, chantagem ou medo, é preciso conversar com a direção da casa com calma. Entidade de luz não precisa diminuir ninguém para ensinar. Entidade de luz não precisa assustar para ser respeitada. Respeito espiritual nasce da verdade, da caridade e da coerência. Não nasce de grito, susto ou domínio. Por isso, quando você receber uma correção, não se feche logo na mágoa. Respire, escute, leve para a oração. Pergunte a si mesmo se aquela palavra encontra algum ponto verdadeiro dentro da sua vida. Às vezes a vaidade se ofende antes da alma entender. Às vezes o orgulho chama de grosseria aquilo que era orientação necessária. Mas também não entregue sua consciência na mão de qualquer fala. Umbanda não ensina dependência espiritual. Umbanda ensina responsabilidade com fé. Se a orientação foi verdadeira, ela vai te levar para mais humildade, mais honestidade e mais caridade. Se a orientação só te deixou apavorado, preso, confuso e culpado, procure esclarecimento com quem dirige a casa. Espiritualidade sadia não prende o filho pelo medo. Espiritualidade sadia fortalece o filho para caminhar melhor. A bronca boa não termina em pavor. A bronca boa termina em reflexão. Ela faz a pessoa pensar no que está plantando. Ela mostra onde a boca fala demais, onde o coração endureceu ou onde a atitude saiu do caminho. Ela chama a pessoa de volta para o eixo. E o eixo da Umbanda é simples: fazer o bem sem olhar a quem. Servir sem vaidade, estudar sem arrogância, trabalhar sem espetáculo, respeitar o sagrado sem transformar fundamento em superstição. A verdadeira correção espiritual sempre aponta para a reforma íntima. Ela não promete vida fácil, ela não resolve tudo por você, ela não compra destino com vela, guia ou oferenda. Ela mostra que cada escolha tem consequência. Ela lembra que a paz que você pede também precisa nascer nas suas atitudes. Tem consulente que pede para afastar inimigo, mas precisa primeiro afastar a própria língua da fofoca. Tem consulente que pede descarrego, mas precisa descarregar o coração do rancor. Tem consulente que pede caminho, mas precisa parar de andar em círculo na mesma teimosia. Isso não é condenação, isso é cuidado.
cuidado. Isso é caridade com firmeza, porque caridade também é dizer a verdade na hora certa. Mas a verdade deve vir com amor. Sem amor, a verdade vira pedra. Sem verdade, o amor vira ilusão. A Umbanda precisa dos dois: amor para acolher, verdade para orientar, disciplina para sustentar, humildade para aprender. Grateful, quando uma entidade corrige com respeito, agradeça pela oportunidade de enxergar o que você não queria ver. Não agradeça com medo, agradeça com compromisso. Compromisso de observar a própria conduta. Compromisso de reparar o que for possível. Compromisso de não repetir erro por orgulho. E se você não entendeu a orientação, pergunte com humildade. Ter dúvida não é falta de fé. Falta de fé é usar a dúvida como desculpa para não mudar. Casa séria ensina, explica e conduz. Casa séria não prende filho na ignorância. Na tradição da Umbanda, simplicidade e caridade caminham juntas. Por isso, a correção não precisa de mistério exagerado. Ela precisa de sentido, respeito e efeito moral. Se depois da consulta você sai querendo ser uma pessoa melhor, ali houve luz. Se você sai querendo se vingar, se sentir superior ou obedecer por pânico, alguma coisa precisa ser revista. A entidade não vem alimentar ego. A entidade vem servir ao bem. E servir ao bem, muitas vezes, é mostrar onde a gente está se enganando. Meu filho, não tenha medo da correção que te chama para o amor. Tenha cuidado com a teimosia que te afasta dele. No fim das contas, a pergunta não é se a entidade deu bronca. A pergunta é: o que você vai fazer com aquilo que ouviu? Vai transformar em mágoa ou em aprendizado? Vai usar para se justificar ou para melhorar? Vai fugir de si mesmo ou vai encarar com coragem serena? Porque a espiritualidade aponta a porta, mas quem levanta e atravessa é você. Correção espiritual sem medo é isso. É ouvir com humildade, pensar com discernimento e agir com responsabilidade. É lembrar que nenhuma entidade substitui sua consciência. É lembrar que nenhum ritual vale mais do que uma conduta limpa. É lembrar que fundamento sem caridade vira vaidade. E vaidade, dentro da espiritualidade, só faz barulho e pouca luz. Umbanda é pé no chão, cabeça no alto e coração limpo. Saravá.